pessoal, na aula de hoje nós falaremos sobre raiz quadrada exata de um número racional. Para entender o conceito de raiz quadrada, é importante que você saiba reconhecer um número quadrado perfeito. Assista esse outro vídeo que eu deixei aqui no canal sobre número quadrado perfeito. Quando um número representa o produto entre dois fatores iguais, então esse fator é a raiz quadrada do número. Vejamos alguns exemplos. A raiz quadrada de 9 é 3, pois 3 vezes 3 é 9. Veja que aqui eu tenho um produto de dois fatores iguais a 3, que dá 9. Então a gente diz que a raiz quadrada de 9 é 3. E nesse caso nós temos um número quadrado perfeito. Ou seja, o número 9 é quadrado perfeito porque representa um produto de dois fatores iguais. A mesma coisa acontece nesse outro exemplo. A raiz quadrada de 64 é 8, pois 8 vezes 8 dá 64. Desse modo, 64 é um número quadrado perfeito e a sua raiz quadrada é 8. Então, dizemos que um número tem raiz quadrada exata se ele é quadrado perfeito. Para indicar a raiz quadrada de um número, nós utilizamos o seguinte símbolo. Esse símbolo representa a raiz quadrada, onde eu vou escrever o número que eu quero extrair a raiz quadrada aqui, nessa posição. Então, aqui a gente lê raiz quadrada de 64. Então, isso é igual a 8. A mesma coisa com o outro. A raiz quadrada de 9 é 3, para não ter que escrever tudo isso. E qual seria a raiz quadrada de 25? Nesse caso, basta descobrir qual é um número que multiplicado por ele mesmo, como a gente fez aqui, vai dar 25. Nesse caso é 5, porque 5 vezes 5 dá 25. Mas se a gente quiser calcular a raiz quadrada de um número maior, que a gente não sabe ali quais são os dois fatores que multiplicados dá esse número. Por exemplo, qual a raiz quadrada de 144, se é que é um número quadrado perfeito. Eu já sei que 144 é um número quadrado perfeito, mas qual é a sua raiz quadrada? Então, para descobrir, a gente pode utilizar o método da fatoração, ou seja, nós vamos fatorar o número 144. Lembrando que a fatoração a gente vai dividir por fatores primos, começando pelo 2 se for possível. Se for um número par, a gente já começa dividindo por 2. 144 dividido por 2 dá 72. 72 dividido por 2 dá 36. 36 dividido por 2 dá 18. 18 dividido por 2 dá 9. 9 não é divisível por 2, mas é divisível pelo próximo número primo, que é 3, que dá 3. E 3 é divisível por 3, que dá 1. Agora, uma coisa fácil de você verificar se realmente esse número tem raiz quadrada exata, ou seja, se ele é um número quadrado perfeito, é contar a quantidade de fatores iguais e verificar se é um número par. Veja, eu tenho 1, 2, 3, 4 fatores 2. É um número par. E tem 1, 2, 3, 2 fatores 3. Também é um número par. Então, isso indica que esse número é quadrado perfeito. Então, como é que eu descubro aqui qual é a sua raiz quadrada? Veja bem, a ideia é que você agrupe os fatores de 2 em 2 e transforme esses produtos em potência. Porque, na verdade, isso aqui é um produto que, quando multiplicado, vai dar exatamente 144. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 3, 48. E 48 vezes 3 dá 144. Mas, para extrair perfeitamente a raiz quadrada, a gente vai agrupar esses fatores
de 2 em 2 e transformá-los em potência. 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. E 3 vezes 3 é 3 ao quadrado. Então a gente vai, em vez de multiplicar isso aqui, nós vamos multiplicar isso. E substituir pelo 144. Então, raiz quadrada de 144 é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, que é igual a raiz quadrada de... Agora eu tenho uma multiplicação de fatores, onde o expoente é o mesmo. Então, a gente utiliza a propriedade da potência que me permite usar o expoente apenas uma vez, desse modo. E multiplico. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, isso aqui é igual a raiz quadrada de 12 ao quadrado. Então, aqui já dá para saber qual é exatamente a raiz quadrada. Porque quando tu elevar 12 ao quadrado, é o mesmo que multiplicar 12 por ele mesmo. E vai dar exatamente 144. Então, você tem que a raiz quadrada de 144 é igual a 12. Da mesma forma, vamos calcular a raiz quadrada de 324. Vamos fatorar 324. Então, a raiz quadrada de 324 é raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Organizando, vamos ter raiz quadrada de 2 vezes 3 vezes 3 ao quadrado. Multiplicando esses fatores, 2 vezes 3, 6 vezes 3, 18. Isso é igual a raiz quadrada de 18 ao quadrado. Portanto, a raiz quadrada de 324 é 18. Vamos ver esses dois exemplos de números racionais, raiz quadrada de números racionais. Um na forma fracionária e o outro na forma decimal. Como a gente faz para obter, para extrair a raiz quadrada desses números? Então veja bem, no caso da fração, aqui eu já tenho um número fracionário, para obter a raiz quadrada da fração 36,49 é muito simples. Basta extrair a raiz quadrada do numerador e do denominador e escrever o resultado na forma de fração. Se você já conhece a raiz quadrada de 36 e de 49, é só anotar. Caso você não conheça, você vai fazer a fatoração para descobrir. Mas a raiz quadrada é muito fácil. A raiz quadrada de 36 é 6 e de 49 é 7. Então a raiz quadrada desse número é 6 sétimos. No caso desse número decimal, o processo é bem parecido, só que antes você vai ter que transformar o número decimal para a forma fracionária. Como aqui é um decimal finito, eu posso escrever da seguinte forma, transformando em fração. Vai ficar 225 sobre 100. 100 porque eu tenho aqui duas casas decimais, então aqui aparecem 2 zeros no denominador. Aí eu preciso extrair a raiz quadrada do numerador e do denominador. A raiz quadrada de 100, qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 100? É 10. Agora, a raiz quadrada de 225. Caso você não saiba, faz a fatoração. Vamos fatorar. 225 não é divisível por 2, porque é um número ímpar, mas é divisível por 3, porque a soma dos algarismos, 2 mais 2, 4, mais 5, 9. 9 é divisível por 3, então isso divide por 3. 225 dividido por 3 vai dar 75, que também é divisível por 3, que dá 25. E 25 é divisível por 5, que dá 5. E 5 é divisível por 5, que dá 1. Agora aqui eu tenho 2 fatores 3 e 2 fatores 2, 2 fatores 5. Então, transformando em potência, nós temos 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Vou organizar aqui. Quando você fizer a organização, você vai multiplicar as bases, ou seja, das potências, 3 por 5 e elevar ao quadrado.
3 vezes 5 dá 15. Então isso é 15 ao quadrado. Logo, a raiz quadrada de 225 é 15. 15 décimos. Como eu tenho um número na forma decimal, é importante que você apresente a resposta também na forma decimal. Então, dividindo 15 por 10, nós vamos ter 1,5. Para finalizar essa aula, vamos ver esse problemazinho. A área de um terreno quadrado mede 625 metros quadrados. Qual a medida do lado desse terreno? Eu quero saber quanto mede cada lado do terreno. Como ele é quadrado, todos os lados têm a mesma medida. Então, para descobrir a área, a medida do lado de qualquer quadrado, você conhecendo a área, basta extrair a raiz quadrada da área. Nesse caso, para descobrir a medida do lado, eu vou chamar aqui de L, o lado do quadrado. Então, o lado L vai ser exatamente a raiz quadrada da área, que é 625. Então, para descobrir quanto mede o lado em metros, basta extrair essa raiz quadrada. Então, a raiz quadrada de 625 é 25. Portanto, o lado desse terreno mede 25 metros. Então, assim, a gente finaliza essa aula sobre raiz quadrada exata. Espero ter ajudado e que vocês possam praticar bastante aí nas atividades e até a próxima aula.